Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar de um tema que me anima, me empolga, faz eu pensar bastante no futuro do Atlético e acho que até agora, na temporada 2025, é a grande notícia que a gente vem aqui repercutir, que a gente vem aqui debater com vocês, que é em relação ao que aconteceu ontem na Arena da Baixada. O Atlético ganha por 5-1 da equipe do Rio Branco, 2 gols de Matheus Babi, 2 gols também do Lucas Diório, mas para mim, disparado, o que mais me empolgou foi ver a utilização da base. Ontem o Atlético, por exemplo, começa com o João Cruz. Ontem o Atlético tira do banco 2 jogadores que me agradaram muito, o Kaique Paquetá e o Léo Derick. Eu acho que o Kaique vai ser um jogador que a gente ainda vai demorar um pouco mais para ver a maturação, a gente vai demorar um pouco mais para entender qual é o real impacto do Kaique no elenco principal do Atlético. Lembrando, o Atlético está com dificuldade de conseguir pontos no mercado. Brahim Palácios, Kevin Velasquez. Então, quem sabe aí o Kaique Paquetá não pode ser uma peça que ganha espaço e acaba virando um reforço, né? Porque eu acho que no final das contas a base ele tem esse papel de conseguir transformar jogadores que já estão dentro do clube em reforços para que o Atlético seja um elenco ainda mais forte. Potencial, eu não tenho dúvida que o Kaique Paquetá tem e que o Kaique Paquetá tem muito, habilidade, capacidade de 1 contra 1, mas acho que o tempo de maturação vai ser um pouco maior. Mas já o Léo Derick, aí eu vou me permitir me empolgar com o Léo Derick. E eu quero começar esse processo de empolgação com o Léo Derick falando um negócio muito sério com vocês. Eu acho que quando a gente sobe um jogador com esse potencial, quando a gente sobe um jogador com essa capacidade, quando a gente sobe um jogador com essa qualidade técnica, eu acho que a gente tem um contrato com ele, que é a gente é obrigado a dar paciência para esse jogador. Na temporada passada, a gente não conseguiu dar paciência necessária, por exemplo, ao Emerson. Na temporada passada, a gente não conseguiu fazer com que o Emerson tivesse o mínimo de contexto para ele ser a melhor versão que ele poderia ser. Acabou deixando o Atlético para a Turquia. E agora, com o Léo Derick, eu estou fazendo um trato com vocês que, óbvio, ele precisa desempenhar. Mas mais do que isso, o Léo Derick precisa ter um respaldo em relação à paciência dentro do clube. O Léo Derick precisa ter um respaldo em relação ao suporte que o clube e a torcida dão para ele desabrochar e entregar o futebol que a gente sabe que ele pode entregar, seja como lateral, seja como ponta, como jogou ontem. Então, já fica aqui todo o meu apoio para quem estiver disposto a dar em toda a paciência do mundo ao Léo Derick, beleza? Rapaziada, sempre lembrando a vocês que a KTO amanhã é dia de KTO hora. Então você vai lá no site da KTO, se cadastra. Se você já fez uma aposta esse ano, não precisa fazer outra aposta, mas se você ainda não apostou, faz uma apostinha simples e você ativando como o aviso aqui, o banner tá mostrando, você vai ali no menu do lado esquerdo, entra em promoções e ativa a KTO Hora, você ganha uma free bet e concorre a R$ 5.000. Então não perde tempo, amanhã, dia 16, quinta-feira, das 12 horas até as 14 horas, a KTO tá te dando a possibilidade da gente se divertir junto, não perde essa oportunidade. Eu com certeza vou estar lá, obviamente para maiores de 18 anos e obviamente também aposte com responsabilidade. A entrada do Léo Derick ontem foi muito interessante. Porque eu acho que a gente precisa construir no sentido temporal a entrada do Léo, né? Que começa com o João improvisado como esse ponta esquerda e um João mostrando muita dificuldade, mas eu entendo que num primeiro momento faz sentido você apostar primeiro no João Cruz para depois apostar no Léo Derick, mas vai além disso. Você tem um João Cruz mostrando muita dificuldade ali naquele lado esquerdo, acho que associou mal, não conseguiu ter as boas dinâmicas. Mas o Léo, ele entra ali como esse ponta esquerda, mostrando muito mais aptidão à posição. Então fica naquilo, né? Existe ainda um receio muito grande do Atlético apostar na base. Era pro Léo Derick ter começado o jogo. Era pro Kaique Paquetá ter começado o jogo. Não a gente botar numa situação que o João ficasse desconfortável. Mas quando você viu o Léo Derick entrando, com a personalidade que ele entrou, e é muito importante a gente chamar atenção no sentido de personalidade, porque quando você sai da base pro time principal, cara, basicamente tudo muda pra você. E o Léo entrou, pô, matando no peito, entendendo que ali era uma grande chance pra ele.
e ainda participa de 2 gols, não tem como não empolgar, gente. A gente tá falando de um jogador que vinha sendo destaque de basicamente todas as categorias de base do Atlético. A gente tá falando de um jogador que vinha sendo destaque na seleção brasileira sub-20 constantemente convocado. E a gente tá falando de um jogador que chega no time principal e no seu primeiro momento dá uma resposta positiva. Ah, foi contra o Rio Branco. Óbvio que ele precisa se encontrar em contextos mais desafiadores. Mas é importante a gente entender que o primeiro passo precisa ser dado. E acho que o Léo deu um bom primeiro passo. Deu um primeiro passo mostrando personalidade, deu um primeiro passo mostrando capacidade técnica e mais do que isso. Capacidade de participar de gols. A capacidade do Léo nos 2 gols é muito interessante pra gente pensar até taticamente. Porque o Léo, num primeiro momento, no primeiro gol, faz uma jogada de transição, acerta um cruzamento muito bonito e fica ali entre RH e Babi, o Babi acaba finalizando. Mas um contexto muito específico de jogo, um contexto que ele tem que ali correr, tentar explorar a profundidade, tentar explorar o corredor externo. E no segundo gol, que pra mim foi muito mais bonito, que ele participa, que é outro gol do Matheus Babi, é ele pisando na área, é ele jogando contra uma defesa mais fechada, é ele associando com a arriagada pra fazer ultrapassagem. Então, no final das contas, eu vejo um Léo Derek entregando situações pro Atlético que o Atlético busca no mercado. E que o Atlético tem que continuar buscando no mercado. Isso que é o mais importante. Não adianta a gente chegar aqui e falar tá tudo certo com o Léo Derek. O Léo Derek pode ser o reforço do ano. Mas isso não exime a responsabilidade do Atlético ir atrás de jogadores que aí sim realmente reforce a equipe e não bote toda expectativa no mundo no colo de um garoto, porque eu acho que ele não tem que assumir essa responsabilidade. Mas eu acho que também que o Barbieri, que eu tô sentindo uma boa vontade muito grande do Barbieri com a base, também não descarte a utilização dele, muito pelo contrário. Que o Barbieri incentive a utilização dele. Que o Barbieri estimule a utilização dele. Que o Barbieri tente o máximo fazer com que o Léo Derek vire uma peça com capacidade de entregar nesse time de 2025, porque eu acho que tem várias maneiras da gente avaliar o talento do garoto. E o Léo, ele tem algo que não necessariamente a gente vai conseguir no mercado, que é talento. É capacidade de improviso, como a gente viu, é capacidade de se adaptar a diferentes cenários. E a gente não tá falando disso só pelo jogo contra o Rio Branco, a gente tá falando sobre isso pela sequência de temporadas bem-sucedidas que o Léo vem fazendo na base do Atlético. Agora é esse processo de transição tão desafiador pro Atlético nos últimos anos. Fazer com que o que a gente vê na base seja visto também no time principal. Mas com o potencial que o Léo tem, a personalidade que ele mostrou, eu acho que vai ser questão de tempo e questão de sequência. Vai oscilar? Vai oscilar. Mas precisa ter sequência e precisa ter respaldo. Então, assim, pra cima Kaique, pra cima Léo, pra cima João, pra cima todo jogador da base. O Atlético precisa dar mais espaço pra base do clube. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.